participado dos nossos eventos presenciais que aconteciam antes da pandemia, né? E, periodicamente, a gente fazia aí um evento com um tema específico, geralmente uma metodologia nova, um problema, né, rotineiro encontrado pelos nossos clientes de metodologia ou de sistema. E a gente fazia esses eventos presencialmente ali, reunindo 20, 30 pessoas para discutir os temas, né? E paramos com isso por conta da pandemia, né? Os eventos eram bem interessantes, né? Tinha um retorno muito legal, né? De levar conhecimento, e a gente tinha um feedback bem interessante de quem participava. Então, agora a gente está retomando esse mesmo propósito, mas num modelo um pouco diferente, né? De forma remota, tem suas vantagens, né? De poder envolver pessoas aí do Brasil inteiro e até de fora do Brasil. E esse é o nosso primeiro, né? Então, o nosso primeiro evento on the spot, cujo tema é OKRs, né? A gente escolheu o OKR porque é um tema muito em voga. Muitos dos nossos clientes estão implementando, já tentaram implementar ou têm intenção de implementar no seu modelo de gestão, né? E também coincide muito com o que a gente acabou de desenvolver e criar essa funcionalidade no sistema. Então, a ideia nossa hoje é trazer um pouco de conhecimento sobre o tema e também mostrar a aplicação de OKR no software, né, usando essas funcionalidades novas. Pode passar, por favor? Com a gente hoje tem o Luigi Boff, tá? Ele é um co-criador da MID, que é a solução para médias empresas da Falcone. Então, essa solução tem tido uma aceitação muito grande, um crescimento muito rápido no mercado, né? E o interessante é que eles aplicam o OKR na MID, né? Desde a sua incepção, desde o começo, né? Então, já vem há algum tempo aplicando e praticando essa metodologia. Então, ele vai trazer um pouco do conceito para a gente, para nivelar o conhecimento, né? E trazer também a experiência dele, né? Em aplicar essa metodologia. Tem eu, já me apresentei, e o Gustavo Russo. O Gustavo Russo é o Product Owner, né, ou PO, do módulo Gestão Estratégica, que é o módulo onde tem a funcionalidade OKR, né, integrada com outras metodologias de gestão. Então, ele vai falar com a gente, mostrar alguns casos, né, que ele detectou de uso nos clientes e trazer aqui para a gente ter uma visão da prática, né, do OKR nos clientes usando o software Gestão Estratégica. Nós vamos ter um sorteio, tá? Isso aqui é uma surpresa acredito vocês. A gente vai ter um sorteio de 2 livros, né? Avalie o que importa, do John Doerr, e os OKRs e as métricas exponenciais, do Emílio Herrera. A gente vai fazer esse sorteio no final, né, do nosso evento, com as pessoas que estiverem presentes ali participando, né? E esse material que vai ser apresentado pelo Luigi, ele vai ser enviado para vocês também via e-mail, tá? Então, vocês todos já vão receber o PDF desse material todo que vai ser apresentado hoje. Nós vamos usar um app chamado Slido para perguntas e respostas. Então, se vocês acessarem o chat aqui no Teams, vocês vão encontrar um link para vocês acessarem uma página onde vocês podem colocar suas perguntas. E a gente está reservando um tempo no final, né, do nosso evento para fazer perguntas e respostas e puxar algumas dessas perguntas que vocês tiverem colocado lá. Tá joia? Então, eu passo a palavra aqui para o Luigi, né, que eu acabei já apresentando, né, da MID, da Falcone. E, Luigi, bem-vindo, né?
Obrigado, Barbaça. Prazer estar aqui com vocês. Agradeço a oportunidade, também agradeço o tempo de vocês para estar aqui um pouquinho com a gente, compartilhando esse conhecimento de um tema que a gente aplica na prática aqui no dia a dia, né, dentro da Mid by Falcone, e que é um tema que, obviamente, está em foco, né, nesse momento, principalmente com as grandes empresas de tecnologia do mundo, e que acaba sendo um pouco mal interpretado muitas vezes. Então, a ideia aqui é passar um pouquinho da experiência que eu tive para você, né, que eu tive como consultor da Falcone, e também aplicando, obviamente, o método tradicional em grandes empresas e também aplicando esse método de OKRs, né? Então, trazer um pouco da experiência dos dois lados e também um olhar aqui para uma visão na prática, né? Então, da experiência que eu tive implementando esse modelo, né? Então, experimentando um pouquinho dessa dose, desse remédio dentro de casa, né? Dentro da Falcone e dentro da vertical de negócio que a gente tem para médias empresas, que se chama Mid by Falcone. Pode passar, Antônio. Bom, pela característica da nossa agenda aqui bastante curta, né, a ideia não é detalhar os OKRs e entrar em temas profundos, né, e detalhes ali. Luigi, eu acho que você acionou o mudo sem querer. Opa, Aí, perdão. tô. Bom, Você estava falando de voltando, detalhe. vou recuperar aí, desculpa, pessoal. Então, a ideia aqui, né, como o nosso espaço é bastante curto, a ideia não é entrar no detalhe do método, né, e falar das especificidades ali, das diferenças no dia a dia, é muito mais trazer um panorama geral, né, trazer um pouquinho dos conceitos básicos que a gente vê ali na prática, né, da onde surgiu esse método, para que serve, né, quais são os conceitos básicos também que norteiam a implementação desse método no dia a dia, e também um pouco da prática, né? De como vocês podem utilizar esses conhecimentos para começar a implementar já dentro da empresa de vocês, dentro do núcleo de negócio de vocês, tá? E aí, só para fazer um disclaimer antes de começar a apresentação, eu acho que é importante, né? Existem diversas vertentes, né, de conhecimentos a respeito de OKR, né, e a respeito de método de gestão de empresas. A gente traz uma interpretação aqui que é o que a gente vai ver na prática, né? Então, existem métodos que são bastante restritivos, outros métodos que são um pouco mais amplos. Aqui a gente traz uma leitura do que a gente viu que é efetivo, né, e o que a gente consegue implementar na prática, tá bom? Bom, para a gente falar de gestão, né, e independente do método, a gente primeiro precisa falar sobre empresas, né? E as empresas, obviamente, elas estão no mercado, né? Elas só existem para atender uma necessidade específica de algum mercado, né? E quando a gente fala de um mercado, a gente pode interpretar o mercado de uma forma ampla, né? Então, a gente normalmente existe o conceito ali de stakeholders, né? Então, a gente vê que a gente consegue dividir esses stakeholders em 4 principais categorias, né? A gente fala de clientes, a gente fala de colaboradores, vizinhos, que a gente fala de sociedade em geral, e a gente fala de acionistas, né, que acabam sendo ali os principais interessados e que muitas vezes a gestão acaba rodando apenas exclusivamente com base no olhar do acionista, mas que também precisa de um olhar aí do mercado mais amplo. E a ideia do método, né, que gira atrás dessas empresas é justamente conseguir entender e interpretar essas necessidades do mercado, traduzir essas necessidades em diretrizes e direcionamentos estratégicos e aplicar essas diretrizes e direcionamentos estratégicos nos processos, né, no dia a dia ali da empresa, né, na gestão da rotina, né, para obter produtos que satisfaçam ali o mercado e também que entreguem valor, entreguem resultados ali para o acionista e para os outros demais stakeholders, né? E quando a gente fala de métodos ágeis, a gente fala de como é que a gente consegue fazer com que esse fluxo todo seja de uma forma mais acelerada, né? Como é que a gente efetivamente interpreta a necessidade ali do mercado em um sistema onde a gente consegue tomar decisões e ser mais ágil nesse dia a dia. Pode passar, Antônio. Bom, e aí quando a gente fala de métodos, né, existem diversos métodos ali de gestão de resultados dentro da empresa, né, e todos eles possuem basicamente o mesmo fundamento, né. Quando a gente fala de fundamento, a gente fala ali do gerenciamento pelas diretrizes, né, a base do método de gestão de resultados de uma empresa e que nasceu ali, que eu coloquei a sigla aqui de MBO, né, que foi a sigla criada aí de Management by Objectives, que foi a primeira criação ali de como é que eu
traduzo, né, como é que eu faço a gestão de uma empresa a partir das visões de diretrizes estratégicas da empresa. Então a gente fala de método tradicional, né, de um GPD, onde a gente tem uma formulação estratégica, essa formulação estratégica é desdobrada em diretrizes, né, para o nível tático ali, o azulzinho um pouco mais fraco e também em projetos, e isso desdobra para a empresa como um todo para implementar no dia a dia ali as ações que vão levar para o resultado. Além disso, a gente tem uma outra vertente, né, que é uma vertente que acabou nascendo um pouquinho depois, que é a parte do BSC, né, conhecido como BSC, o Balance Scorecard. E o que o Balance Scorecard trouxe de diferente dentro dessa metodologia, né? Ela trouxe uma visão que era uma visão um pouco mais ampla de resultados, não só focada em resultados financeiros para o acionista, mas também resultados que tangibilizem as necessidades dos demais stakeholders. Então a gente fala numa implementação ali de um mapa estratégico, né, da identificação do mapa estratégico, olhando quais são os processos internos, né, quais são os aprendizados que levam a processos internos, que a gente interpreta as necessidades do cliente e aí, por si, levam ao resultado financeiro. E por último, um pouco mais, não diria mais recente na metodologia, mas sim mais recente nos holofotes, né, vem os OKRs, que trazem uma terceira interpretação desse modelo, né? A interpretação do modelo onde eu não preciso ter uma visão de silo, né? Eu posso trabalhar esses conceitos de estratégia, tático e operacional de uma forma ampla, né, e bastante difundida dentro da organização. E aí, olhando um pouquinho mais em detalhe, né, dentro dessa história e do que são os OKRs, né, os OKRs eles nasceram lá na verdade, eles tiveram origem também no mesma vertente, né, então do MBO ali, que nasceu com Peter Drucker em 1954, e acabou sendo começado a construir, né, por Andy Grove em 1968, e depois passou ali ter o pai, né, do desenvolvimento dos OKRs como John Doerr, que acabou, né, sendo conhecido por ter levado o método de OKR para o Google, né, e que difundiu para o mundo todo. Mas, apesar disso, né, a gente vê que hoje não são só empresas de tecnologia que utilizam essa metodologia, né? A gente vê grandes empresas de setores bastante tradicionais da economia, né? Então, empresas ali de bebidas, né, como a Ambev, Coca-Cola, e também de setores ainda mais tradicionais como construção, né? Então, a MRV acaba utilizando OKR, utiliza o OKR no dia a dia ali para determinados departamentos, e que a princípio tem sido bastante produtivo, né, e tem gerado resultado, não só então na parte de tecnologia, como também em outros segmentos da economia. Bom, quando a gente fala de OKR, né, acho que é importante a gente falar sobre a definição específica, né? O próprio Andy Grove, o próprio John Doerr, né, ele traz um conceito de que o OKR é uma metodologia colaborativa, né, de definição de metas que utiliza ali utilizado por pessoas e equipes para definir objetivos ambiciosos, né, objetivos que estão além daqueles que podem ser almejados ou que podem ser vislumbrados ali num curto espaço de tempo. De uma forma ainda mais simples, né? Basicamente é a tradução, a gente fala que é a tradução dessas práticas, né, ou das necessidades ali do porquê que a empresa existe, né, da missão e da sua visão, numa ótica dos seus colaboradores. E o grande ponto-chave aqui para ser destacado dentro desse conceito, né, é a parte de colaboração. A grande distinção entre os métodos, ao meu ver, tá, é a parte colaborativa que os OKRs imprimem. E por que ela traz essa parte colaborativa? Porque a gente está falando de resultados de pessoas, né? E pessoas, elas são motivadas por coisas diferentes e motivos diferentes. Pode passar, Antônio. E quando a gente fala de motivação, né, existem diversos estudos aí que vêm sido feitos a respeito da parte de motivação das pessoas, né, e a gente vê 3 linhas de motivação bastante específicas, né? Um grande pesquisador aqui, escritor dessa linha, é o Daniel Pink, né? Ele tem diversos livros a respeito disso, e ele traz muito claro ali quais são as 3 diferentes motivações, né? A motivação básica, né, o nível 1 ali, que é para suprir necessidades fisiológicas, né, e de sobrevivência das pessoas. Uma nível 2, que a gente fala de motivação extrínseca, né? Então, faça isso para receber tal recompensa. E uma motivação intrínseca, né? Que eu acabo me motivando pela recompensa própria, ou por recompensas que vão além do dinheiro, né? Que vão dar satisfação, vão mais para o lado de satisfação humana. E aí, né, obviamente que existem um pouco de carga dos 3 elementos em todos os métodos, tá? Mas a gente pode ver uma distinção um pouco mais clara entre metas tradicionais, né, sendo mais proprietárias ali na motivação intrínseca e metas ou OKRs, né, os objetivos ali e os resultados chaves mais levados para a motivação intrínseca, né? O que faz com que as pessoas
queiram vir trabalhar, né? O que faz as pessoas se motivarem para resolver o problema dos nossos clientes? Isso é a essência, né? O ponto fundamental ali. E aí, pode passar também. E aí, para falar um pouquinho sobre o que efetivamente, ok, entendi, mas o que efetivamente distingue, né, a parte de metas tradicionais e de OKRs? A gente pode falar principalmente em 4 níveis, tá? Existem diversos outros, mas a gente pode falar principalmente de 4 níveis. Esses 4 níveis, eles são níveis que representam a parte de resultado, né? Primeiro nível, né? Então, qual é o objetivo, o que a gente está buscando? Um segundo nível, né? O formato que isso é feito, né? Então, como é que eu faço para isso acontecer dentro da empresa, né? Qual é a governança necessária? O terceiro elemento, como é que eu faço? Qual que é a motivação das pessoas para alcançarem esse objetivo ou para focarem nessas metas, né? E um quarto nível, né, falando um pouquinho mais da essência, né, de pô, o que está por trás dessa meta, o que está por trás desse objetivo. Então, na parte de tradicional, né, de metas tradicionais, a gente vê que são metas muito mais focadas em atingir um resultado em um determinado ponto de tempo específico, né? Então a gente corre atrás para entregar ali a meta de vendas no final do ano. Normalmente essa meta de vendas ela é dada para a gente, né? Então ela é top-down ali pela estratégia da empresa, né, ou pelo nível estratégico, né, de alta administração. E ela é bastante competitiva, né? Então eu tenho o vendedor ali, um competindo com o outro, obviamente, para entregar o resultado, da empresa, mas claro que existe uma competição no dia a dia. E também ela, obviamente, é desafiadora, né? Então, inclusive na linha ali de metas tradicionais, a gente fala, né, que a meta precisa ser desafiadora, né? A gente precisa dar aquele frio na barriga, mas elas normalmente são baseadas em séries históricas, né? Em séries lineares, onde a gente vê o resultado que a gente atingiu, projeta um resultado, principalmente baseado em um benchmark, né? E aí o benchmark pode ser de mercado, mas a gente define ali uma captura dessa lacuna, né? Quando a gente olha para OKRs, é um pouco diferente, né? A gente fala de objetivos voltados para as ações. Então, qual que é o objetivo fundamental? Como é que eu quero guiar as ações das pessoas? Eu não quero que elas atinjam aquele objetivo naquele determinado espaço de tempo. Inclusive porque eu quero que seja exponencial e que eu me surpreenda com essa ação, né? Então também é construtivo, então ela é baseada, né, numa compartilhamento de informações e numa construção conjunta de um time, né, um determinado time. Colaborativo, né, então não existe mais as minhas metas, né, existem as metas do time, existe as metas que fazem, que existem os objetivos, né, que entregam o valor que a empresa quer entregar para o cliente. E elas também são audaciosas, né? Então eu quero aquela transformação exponencial, né? Eu não quero chegar naquela linha, eu quero que o meu resultado seja surpreendente no final da linha, tá? E aí, olhando um pouquinho mais a fundo pode passar, Antônio, olhando no fundo, né? O que então trazem de benefícios específicos? A gente tem diversos benefícios também, mas principalmente os benefícios aqui, para resumir esses 7 benefícios, é colaboração. Né? A gente tem um ambiente colaborativo, então a gente tem um ambiente colaborativo, ele traz transparência, então ele traz clareza, né, do propósito, por que as pessoas estão fazendo aquilo, né, o por que o líder está pedindo para que seja executada uma atividade, né? Então as pessoas conseguem de uma forma colaborativa chegar naquela conclusão de que aquela ação realmente é necessária, né? São simples de serem construídos, então eles são baseados nessa simplicidade. Não precisa complicar uma coisa que não precisa ser complicado, né? Então aquela velha ditado, né? Construir um canhão para matar uma formiga, não precisa. As coisas precisam ser simples porque as coisas simples são entendidas de uma forma mais rápida, tá? Agilidade, então a ideia é trazer agilidade, né? Existe aquele conceito de errar rápido para acertar rápido, mas não é nem o fato de acertar ou de errar, né? É muito mais o fato de ser um processo interativo e de poder pivotar ao longo do tempo de uma forma mais ágil. Então, se um projeto não faz mais sentido, se uma ação não faz mais sentido, e a gente percebeu antes de concluir a ação, interrompe a ação, vamos passar para uma outra hipótese, né? E uma outra geração de valor que a gente acredita que pode ser necessário, tá? Pode passar também, Antônio. Bom, e aí, entendendo um pouquinho mais dessa parte mais conceitual e de método, né? Como é que a gente pode aplicar isso efetivamente na prática, né? Quais são os conceitos que vocês hoje podem sair e já implementar amanhã dentro da empresa, dentro do departamento de vocês, dentro da unidade de negócio de vocês? É bem simples, existem 4 passos basicamente fundamentais nesse processo, né? E aí, quando a gente fala de OKRs, a gente tem ciclos que se repetem, né? Esses ciclos, eles repetem essas 4 etapas, né? E quando a gente fala de setup, a primeira parte do setup, pode passar também, Antônio, a primeira parte do setup, a gente fala de definição do modelo de abrangência.
que é a definição do modelo de abrangência? Os OKRs, né, então eles são definidos ali por objetivos e resultados-chave, dentro de um nível estratégico, tático e operacional. Mas como é que eu implemento isso, né? Qual que é a linha de raciocínio que vocês podem implementar, inclusive, na empresa de vocês? Quando eu tenho um objetivo estratégico, normalmente o objetivo estratégico ele precisa ter uma dimensão de tempo maior do que o tático. Então, normalmente, a nossa recomendação aqui, o que a gente viu que funciona na prática, é que o nível estratégico tem um OKR tático, um OKR estratégico de 1 ano. E que os OKRs táticos eles sejam divididos em 1/4 desse período. Né? Então, são trimestralmente a gente tem OKRs estratégicos e aquele ciclo ali das 4 etapas elas se repetem, né? Esse ciclo aqui que eu estou explicando para vocês se repete. A gente tem um terceiro nível, que é o nível de OKR operacional. Esses OKRs operacionais, a gente não recomenda que as empresas implementem de cara, tá? Por quê? Porque eles levam para um nível de desenvolvimento individual das pessoas. Então, eu falo de um objetivo estratégico para atingir o objetivo da empresa, um objetivo tático que leva aquele estratégico, e quais são os fundamentos, né? E quais são as características, soft skills, hard skills, que os meus funcionários, né? Ou que os meus colaboradores, que o time precisa desenvolver para conseguir me ajudar a entregar aquele desafio. E aí a gente fala de um nível onde a liderança realmente precisa ser bastante ativa, né? E o líder precisa gastar muito mais tempo desenvolvendo pessoas do que entregando resultado, né? Obviamente entregando resultado através do seu time. Então acaba entrando um nível mais complexo, né? E quando a gente bota a complexidade, as coisas acabam ficando mais difíceis. E esse modelo de implementação a gente pode ter diversos tipos também, né? E eles variam conforme a complexidade. Então, se eu olhar para o final da linha, né, a parte mais complexa ali, a gente está falando de uma visão sistêmica completa, onde a empresa inteira vai implementar o OKR, desde o OKR estratégico, o OKR tático, diversos OKRs e tudo mais. Isso pode ser bastante complexo, principalmente se a empresa não utiliza isso no dia a dia ou nunca viu, né? Então, a gente tem modelos um pouco mais simplistas para serem implementados e normalmente a gente começa pela parte de vertical de negócio. O que seria uma vertical de negócio? Trazer um exemplo até prático, né? A gente está falando que hoje, por exemplo, a Falcone, né? Ela é uma empresa de consultoria, atende grandes empresas, e a gente tem a vertical de negócio da Mid by Falcone, que atende médias empresas. E nessa vertical de negócio da Mid by Falcone, a gente consegue definir estratégia e a parte tática também. Então a gente consegue, com uma visão de ponta a ponta, né, de uma mini empresa, digamos assim, a gente consegue aplicar esse conceito e que o conceito acaba sendo um pouco mais robusto e entendido, porque eu levo toda a empresa para trabalhar junto, né? Eu não falo só, olha, é só a parte estratégica que vai trabalhar com OKR, e os demais vão trabalhar com metas tradicionais, ou só uma área específica vai trabalhar com OKRs, né, e os demais vão trabalhar com metas. Então, existem diferentes níveis aí de complexidade que depende muito da necessidade de cada empresa, tá? Pode passar. E quais são os pontos fundamentais, né? A gente basicamente tem 5 elementos fundamentais que trazem ou que são necessários para fazer esse setup. Muitas pessoas, né, ali quando estudam sobre OKRs, acabam até confundindo conceitos de OKR estratégico com estratégia. Na verdade, a estratégia ele é o input necessário para criar os OKRs estratégicos e os OKRs estratégicos são o input necessário para criar os OKRs táticos. Então, a gente tem a base da estratégia, né, o porquê que a empresa existe, quais são os fundamentos estratégicos da empresa, quais são os objetivos, né, a missão, visão e valores, tudo isso entra como parte estratégica que é um fundamento para cá. A identificação dos stakeholders também é super importante, né? Então, quem que está comprado nesse projeto com vocês, né? Existe uma área ali determinada, né? Porque vão existir diversas barreiras, né, que vocês vão precisar eliminar. Então, é sempre importante entender ali quais são os principais stakeholders que vocês precisam trazer para o time para conseguir implementar isso de uma forma efetiva. A gente também precisa traduzir com clareza, né, as alavancas de negócio, né? Então, quais são as dores que a empresa efetivamente resolve dos nossos clientes, né? É pautada nelas que a gente vai definir o objetivo. Então, eu não vou definir o objetivo com uma visão míope interna, eu vou definir o objetivo com uma visão do que eu entrego de valor para o meu cliente ou do que o meu cliente busca ver ali na prática, tá? E, enfim, diversas outras coisas importantes, então as métricas, né? Não é porque a gente vai trabalhar com OKRs que a gente esquece métricas. Não, as métricas são importantes, né? E são super importantes para guiar o negócio, né? E para fazer a gestão do negócio. Mas existem métricas que são importantes, inclusive para a definição dos OKRs, para dar origem ali nos key results, tá? Mas não quer dizer que a empresa vai parar de olhar lucro líquido, que vai parar de olhar receita, que vai parar de ter objetivos relacionados a esses indicadores mais tradicionais. Não, a empresa continua olhando isso, mas faz obviamente uma releitura baseada com o olhar ali dos seus colaboradores para o que a empresa entrega para o cliente. Pode passar também. Bom, munido dessas informações, né, de
de inputs, né, do que a gente precisa desse processo, a gente passa para uma segunda etapa, que é efetivamente definir os OKRs, né? E a definição dos OKRs, ela é a parte fundamental desse processo, né? É a parte, talvez, uma das partes mais importantes, né? É a hora de definir os OKRs, né? Só que os OKRs, eles nascem grudados, né? Eu não consigo definir um objetivo separado de Key Results. Eu sempre falo nessa entidade que é chamada de OKRs. E quando a gente fala de quantidades, né, dessa parte de OKR, a gente normalmente recomenda, né, que existam 2 a 3 OKRs. Para uma empresa que nunca fez OKRs, né, normalmente a gente começa pela parte estratégica. Então a gente define ali uns 2 ou 3 OKRs, dois ou três objetivos, e para cada objetivo de 3 a 5 key results. Para o nível operacional, mesma coisa, nível tático, tá? Desculpa, mesma coisa. Então a gente fala de 3 a 5 objetivos e cada objetivo de 3 a 5 key results. E dentro desse sistema, acho que a frase aqui é a seguinte: é simples, né? Começa pelo o quê, né? Começa pelo porquê. Então, por que a empresa está fazendo, o porquê que a empresa existe, né? O que ela entrega para o seu cliente, o que a gente precisa fazer para entregar esse valor e como é que a gente faz, né? Traduzido ali nos key results, o que indica que a gente está indo para frente. Então, um ponto importantíssimo, né? É que o objetivo seja qualitativo e inspiracional, né? Que motive ali a parte intrínseca das pessoas, e ele precisa fazer sentido para a empresa. Então, para muitos de vocês, talvez, né, o objetivo aqui de ser uma operação, né, ou operação encantamento, pode não fazer sentido, mas para o time, esse é um OKR real, tá? É um OKR, inclusive, nosso aqui da MID, né? A gente tem esse OKR que é Operação Encantamento. Obviamente, os valores aqui eles não são reais, né, são fictícios, mas existe essa meta, existe esse objetivo, que é a Operação Encantamento, e ele está definido ali com resultados chaves que delimitam, né, se a gente está indo para esse sentido correto ou não. E um ponto importante, né, o porquê de 3 a 5 key results para cada objetivo. Para a gente não ter uma visão míope, né? Então a gente fala, olha, eu só tenho um objetivo e eu vou focar, eu só tenho um key result e vou focar naquilo, então pode ser que eu esteja menosprezando outros elementos. E se eu tiver demais, eu vou fazer um microgerenciamento, né? Eu vou ter coisas demais para olhar e eu vou ficar travado no processo para não conseguir implementar e não realmente ser numa dinâmica ágil, né? Então precisam ali os key results precisam ser específicos, agressivos, né? E também mensuráveis, obviamente, tá? Para dizer se a gente está indo no caminho correto. Feita essa definição, né, pode passar, Antônio, feita essa definição dessas de 3 a 5 objetivos, né, de 2 a 3 objetivos, 3 a 5 key results, né, esse pacote de OKRs, a gente precisa divulgar esses OKRs, né? Quando a gente fala da definição ali e do workshop, a gente está falando que a gente reúne um núcleo específico de pessoas que tenham conhecimento para resolver aquele problema, que têm capacidade de compartilhar informações e de definir quais seriam os melhores objetivos e os melhores key results, mas toda empresa vai se envolver nesse processo de OKR. Então a gente precisa sim comunicar muito bem esses OKRs de uma forma super transparente e também ter expectativa, né, de gerar ali um ambiente adequado para receber feedbacks. Então toda empresa precisa ser transparente, né? A gente precisa colocar, se é lucro líquido, normalmente o lucro líquido, né, receita e as métricas financeiras ficam muito mais num C-level, né? E as pessoas têm muita dificuldade ou até medo de compartilhar essas informações com o time, né? Os times mais operacionais e táticos. Mas na visão do OKR é super importante. As pessoas precisam saber para que rumo estão caminhando. Se é lucro líquido, então tá. Então vamos definir, vamos espalhar, né, ou vamos disseminar essa informação para toda a empresa, para que todos tenham conhecimento, todos possam opinar e que a gente receba feedback e para que as pessoas se sintam participativas nesse processo, né? Olha, eu estou vendo que a minha voz é ouvida aqui dentro da empresa, né? Eu me sinto motivado por essa participação. Por fim, a gente tem uma etapa, né, de check-ins. Então a gente normalmente tem as estruturas de reunião de nível, né, quando a gente fala de metas tradicionais. Na parte de OKRs, a gente tem um foco muito mais na governança, que a gente chama de check-ins. E esses check-ins também seguem periodicidades específicas. Então os OKRs estratégicos a gente recomenda que sejam acompanhados minimamente mensais, dentro dessa ótica aí de um ciclo anual. Os OKRs táticos a gente recomenda que sejam acompanhados de forma quinzenal. Tá? Então a frequência ela justamente é maior para que a gente consiga entender o que a gente está acertando, entender o que a gente está errando e arrumar o caminho, né? E acompanhar esse resultado. Além disso, né, a gente tem alguns passos aqui, os principais 4 passos dessa implementação, mas eu posso destacar o reforçar, né, o objetivo.
Então, todos os meses ou todos os encontros ali quinzenal, a gente precisa garantir que o objetivo ainda está fazendo sentido para o time e que o time ainda está comprado nesse objetivo. Que a gente está caminhando ou que a gente está interpretando ali os key results também de uma forma adequada. Então, estamos indo na linha correta? Não estamos? Qual que é a confiança do time para o atingimento daquele key result no final da linha? Né? Então, a gente faz uma votação ali de confiança, né? E essa votação de confiança, ela parte muito mais de uma percepção de, olha, o time concorda que estamos na linha correta, né? O time concorda que está fazendo sentido, ou que o time já, né, largou a toalha ali e não está mais motivado para executar isso. Então, a motivação, né, a parte intrínseca, ela sempre volta à tona em diversos momentos desse ciclo de OKRs, tá? E além disso, né, obviamente, a gente olha para a parte de ações, né? Então, o que foi feito, quais foram as conclusões e também quais são as novas hipóteses. Deu certo? Vamos executar, vamos implementar. Deu errado? Quais são as novas hipóteses que a gente tem para testar e para chegar nesse resultado que a gente quer nos próximos 15 dias, né? E no próximo ciclo aí de OKR trimestral e depois OKR estratégico anual. Tá? Pode passar, Antônio, essa visão, né? O porquê que é necessário essa repetição, né? Então, esse ciclo ele se repete a cada 3 meses, se repete a cada ano, né? E assim por diante. E por que ele é importante? Justamente para a gente trazer o que a gente chama de disrupção. Né? E a disrupção ela só vem nessa questão de tentativa e erro e também em trazer soluções que são criativas. E esse é o terceiro, né? Ou talvez o último elemento aqui que eu gostaria de trazer para vocês, de que os OKRs, eles funcionam bastante, tá, para empresas que tenham atividades criativas, né? E depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre por que as Big Techs, né, elas utilizam, porque elas são basicamente o desafio deles ali do dia a dia é criar coisas inovadoras, né? Então por isso que a gente precisa dessa disrupção. Eles querem acelerar e que quando eles acharem a veia do negócio, aquele negócio exploda, né? E realmente saia ali de uma ótica linear, né? E passe para uma ótica exponencial. Pode passar também, Antônio, ao longo dessa trajetória aqui, como consultor da Falcone, implementando, ajudando os clientes a implementar essa metodologia em campo e também implementando aqui, né, dentro de casa, a gente passou por algumas situações, né, específicas, né, e acho que seria legal trazer para vocês para compartilhar também um pouquinho de dicas aqui e armadilhas desse processo como um todo, né? Principal deles, né, o primeiro deles, né, é a desvinculação da parte de bônus, incentivos, né, e principalmente incentivo de curto prazo de uma relação direta com OKRs, tá? Isso é um tema super polêmico, né, e importante. Não vou entrar em detalhes, mas existem diversas alternativas para serem trabalhadas aqui para contornar esses pontos aí de conflito. Mas é um ponto super importante, né? O que eu vou fazer com meus bônus? Como é que eu vou mensurar a entrega de valor ou o resultado dos meus colaboradores que vão trabalhar com OKRs, né? Eu não posso deixar eles de escanteio enquanto todo o resto da empresa ainda recebe bônus, como eu também não posso vincular, né, uma disrupção, né, ou um objetivo ali que seja realmente diferenciado, né, de, sei lá, uma expansão muito grande, porque eles nunca vão atingir isso, ou provavelmente vão atingir com uma dificuldade muito maior do que se fosse uma meta tradicional negociada. Tá? O próxima dica aqui, né? Existe muita resistência, né? E normalmente a resistência das pessoas está por falta de clareza, né? Então, se você quer implementar essa metodologia dentro da sua empresa, dentro da sua área, é super importante que você faça um alinhamento de expectativa com as pessoas, tanto com seu time, né, que vai entender, que vai trabalhar com essa metodologia no dia a dia, quanto com seus superiores, né, com os níveis hierárquicos acima, para mostrar realmente, olha, quero implementar isso aqui, esses aqui são as provas de conceito, esses aqui são os valores, né? Vocês estão comprados comigo, né? Puxem eles para a mesa também para discutir esses pontos, né? Expliquem ali os benefícios dessa metodologia, porque ela certamente vai gerar alguns atritos ao longo do processo de implementação, e se não for bem alinhado, né? Eu acho que o combinado nunca sai caro, né? Então, se não combinar, cada um fica pensando uma coisa. Então, é super importante alinhar as expectativas. Um terceiro ponto que a gente traz, né, é que essa desmistificação de que só empresas que trabalham em formato de squad ou que trabalham em formato de tecnologia ou que entregam tecnologia podem trabalhar com OKRs. Isso é uma falácia muito grande, tá? A minha visão é que seja uma falta de interpretação ali
do próprio método, né? Então a gente está falando que, olha, a gente quer motivar as pessoas, né? Então o OKR faz sentido, a gente quer que as pessoas tenham um propósito ali no dia a dia. O fato é que para atividades que sejam criativas, o OKR ele desenvolve melhor. Para atividades que sigam um padrão e que sejam mais operacionais, metas tradicionais seguem o melhor padrão. Então existem ali benefícios, né, e malefícios dos dois processos e que eles precisam ser entendidos ali conforme a realidade da empresa, né? Então não é rotular uma coisa como certo ou errado que vai funcionar, é realmente entender a necessidade e adaptar o modelo para o seu dia a dia, né, para gerar o seu resultado. Um quarto elemento aqui que a gente pode trazer, né, é que OKRs não são metas ágeis, né? Então, normalmente as empresas, OKR está na moda, então vamos implementar OKR. Então, OKR é reduzido, né? São ciclos ali quinzenais, trimestrais, anuais. Então, vamos trazer isso, vamos trazer as metas tradicionais também para essa periodicidade, né? Apenas isso, né? E na verdade também não funciona porque as pessoas vão continuar fazendo as mesmas coisas de sempre, né? Apenas com um microgerenciamento maior, né? O seu chefe ali te olhando de uma forma mais intensa a cada 15 dias, né? Querendo que você entregue a meta que foi combinada. E um último elemento, né? É uma coisa que a gente vê também bastante na prática, né? Se for preciso priorizar, prioriza a governança. Ponto. Né? E o que eu quero dizer com priorizar a governança? Um OKR lindo, maravilhoso, bem definido, robusto, né, com métricas bem específicas, com um objetivo que seja detalhado, ele é bom, mas ele só funciona se for implementado. Então, a governança, né, ter uma governança adequada, rodar aqueles ciclos, acompanhar, é muito melhor do que ter um OKR bem definido, né? E você só vai, a sua empresa, o seu time só vai aprender a definir OKRs bem feitos se ele implementar, né? Se tiver essa rotina de implementação. Então, o primeiro OKR não vai ser lindo, maravilhoso. A gente precisa ter essa consciência, né? A gente define um OKR ali que vai ser com base no que a gente conhece hoje, vai evoluir, vai fazer um novo ciclo e a cada ciclo as coisas vão amadurecendo, o time vai entendendo melhor a metodologia, vai entendendo quais são os inputs necessários, vai entendendo um pouco também ali do formato de acompanhamento, né? Então, assim, precisa priorizar, prioriza a governança, né? OKRs, é melhor ter OKRs ruins e uma governança boa do que OKRs bons e uma governança ruim, tá? É um pouquinho disso que eu queria trazer para vocês, algumas dicas aí, um pouquinho da experiência. E no final a gente fala um pouquinho também se tiverem dúvidas aí. Obrigado, viu? E aí, pessoal, obrigado, Luigi. Foi bem interessante. Eu fiquei com vários pontos aqui para perguntar, tá? Mas vou guardar as minhas perguntas para o final aí, para a sessão de perguntas e respostas. E lembrando, pessoal, que é só acessar o link que está no chat para colocar as perguntas que vocês tiverem, tá? Porque aí no final a gente vai puxando as perguntas e respondendo aí uma a uma. Agora eu vou trazer o Gustavo Russo, né? O Gustavo, que é o PO do produto nosso, Gestão Estratégica, que inclui, né, o OKR dentro de um modelo de gestão que integra, né, outras metodologias também. E o Gustavo, ele foi ao mercado, né, ver como nossos clientes estão usando e trouxe alguns exemplos de uso do OKR que ele vai mostrar para a gente já na ferramenta, no software. Gustavo, te passo a Tá. palavra. Obrigado, Guilherme. Eu vou compartilhar minha tela aqui, pessoal, já mostrar no software. Quando estiver vendo, me avisem, por favor. Estamos vendo. Tá vendo? Beleza. Então, pessoal, é o seguinte. Aqui, como o Guilherme comentou, a gente vai trazer casos, né, similares a casos de clientes aqui, casos, no caso, mostra bem fictício, mas que pudesse se aproximar da realidade de vocês. Então, a gente sabe que tem momentos, tem clientes que estão passando por uma transição, né, tentando colocar o OKR na empresa, tem clientes que já usam o OKR, então a gente trouxe da melhor forma possível para poder englobar todos aqui os casos. Para quem não usa o OKR, pessoal, aqui no software, cada caixinha dessas vai corresponder a uma área, ou uma pessoa, ou uma squad, um projeto, no caso aqui. Dentro de cada uma dessas caixinhas, eu vou ter os nossos objetivos, e abaixo dos nossos objetivos, eu vou colocar nossos key results, né? Então, uma ferramenta para governança, como o próprio Luigi comentou agora, é justamente o Action. A gente pode ter uma governança aqui de dados, informações de OKRs aqui no Action. Bom, além disso, pessoal, acho que a tela aqui do OKR, ela é uma tela bem transparente,
em que as pessoas vão ter acesso às informações, poder visualizar. Eu acho que é um dos pilares aqui do OKR, a transparência. E, bom, aqui, pessoal, além disso, a gente já tem a visão de relacionamentos que eu consigo ter. Então, quando eu vou em um objetivo, eu posso mostrar um diagrama de árvore aqui para a gente. Nesse diagrama de árvore, eu vou mostrar para vocês. Então, eu posso mostrar um relacionamento aqui de um objetivo estratégico com key results que façam parte daquele objetivo. E também eu posso mostrar um vínculo de outros objetivos a ele, ou seja, objetivos táticos, operacionais, outros táticos também aqui no caso. E eu posso expandir aqui para visualizar ainda mais os relacionamentos que eu tenho. Ou seja, aqui no caso do objetivo, por exemplo, esse desenvolver novo módulo de escola de projetos, ele é um key result, ele é um objetivo, e quando eu vou expandir aqui, eu vou ter os meus key results, que fazem parte daquele objetivo, e caso eu já queira fazer um acompanhamento com um projeto, ou algum item que está no sistema, ou seja, vamos supor que eu queira fazer um vínculo de um key result a um projeto. Eu posso fazer um vínculo, como nesse exemplo aqui, eu posso vincular, por exemplo, meu key result, que era ter 50% das especificações prontas até o fim do ano, com um projeto, posso ter essa visão aqui. E também, caso eu já esteja acompanhando algum indicador que está sendo mensurado aqui no software, mas eu tenho um objetivo com o key result que já está sendo apurado, então, por exemplo, aumentar o número de seguidores no LinkedIn de 6.000 para 10.000. Isso, para a gente, é um key result. Mas pode ser que eu já esteja acompanhando isso com um indicador aqui no sistema, né? Seja pelo GPD ou BSC. Então, aqui, pessoal, eu consigo fazer aquele link, aquele vínculo de trazer valores de um indicador para um key result. A ideia é que aqui os dois tenham a mesma periodicidade, né? Ou seja, se um indicador for mensal, o nosso check-in do key result também tem que ser mensal, tá? Os valores poderem bater. Bom, além disso, pessoal, passei a tela dos lançamentos aqui para vocês. Essa tela aqui, pessoal, ela não está disponível para vocês ainda, mas na versão agora de maio ela vai estar disponível, então já adiantando aqui um pouco. A gente pode trazer uma visão também aqui, eu falei da visão de projetos, pessoal, que seria para a parte mais de ações, quando a gente vai cadastrar uma ação para um key result ser feito, são as iniciativas. Eu posso cadastrar iniciativas mais simples, sem ter necessidade de fazer todo um registro de projeto e cadastrar uma ação detalhada. Eu posso cadastrar uma iniciativa em que eu posso vir aqui, cadastrar a iniciativa, marcar um check se ela foi feita ou não, e deixar dessa forma. Nós notamos também que tem casos em que alguns clientes já estão utilizando o OKR, ou querem utilizar, mas que as pessoas já têm algo pronto no software, tem um dashboard pronto, mas querem inserir também a informação aqui do OKR no dashboard. Isso é possível, a gente tem um widget de OKR, então no dashboard, reparem que aqui eu tenho um widget de projeto, as ações do projeto, e aqui abaixo eu posso ter a visão também do widget de OKR, que vai trazer informações aqui mais completas, assim como tem a tela do gerenciar OKR. Ou seja, eu vou ter a informação mais condensada aqui para o que eu quero. Eu posso filtrar aqui por área ou por responsável, trazendo as informações que eu quero aqui. Além disso, pessoal, nós temos ainda a visão para uma apresentação. Ou seja, quem acompanha mais de dados aqui no software, por exemplo, a gente pode trazer um OKR. Então, a ideia é que a gente tem uma tela aqui, por exemplo, de um mapa BSC, por exemplo, que eu posso linkar essa tela com um dashboard, e no dashboard eu posso linkar depois, trazendo informações especificamente de um OKR. Então, eu trouxe informações de um OKR do Squad de Desenvolvimento, que estão na tela gerenciar OKR, mas aqui fica uma visão mais reduzida, né? Tem informações mais condensadas e bem afuniladas para o ponto que eu quero enxergar. Então, para uma rede de resultados, isso acaba sendo extremamente importante, né, para a gente poder tomar decisões. E, enfim, aqui do software, pessoal, por enquanto é isso. Eu vou voltar a palavra aqui para o Antônio, que está compartilhando a tela. Que agora acho que é a nossa parte de dúvidas, né, pessoal? Isso. Bom, aqui a gente entra na perguntas e respostas e fiquem à vontade de ir colocando as perguntas lá no Slido, né? Estou vendo que tem várias perguntas aqui já. Antes de abordar, eu vou esquentar as perguntas aqui
fazendo uma pergunta para o Luigi a respeito da integração das metodologias, né? Então, o que eu tenho percebido, nós temos clientes, né, que usam tradicionalmente o BSC ou o GPD. Alguns clientes tentaram substituir, alguns tiveram sucesso, outros não, né? GPD pelo OKR, por exemplo, e voltaram atrás, e aí passaram a aplicar o OKR integrado a um GPD, muitas vezes o OKR localmente para algumas squads, alguns produtos, alguns projetos, né? Mas corporativamente ainda GPD. Enfim, está sendo um momento de transição muito grande aí no mercado, com tentativas, muitos erros e acertos também, né? Como é que você vê essa aplicação do OKR num ambiente corporativo de uma empresa média para grande, né? Onde você tem realidades muito diversas lá dentro, né? Um cliente que eu estou pensando tem a área de desenvolvimento de produtos, mas tem a área de processo de produção também, né? E aí não conseguiu criar uma regra corporativa que se aplica a todo mundo, né? Como é que você vê isso? O que você acha que é a tendência, Luigi, de Legal. implementação dessas metodologias? É uma boa pergunta. Inclusive, a gente vê isso, não digo 100% dos casos, tá? Essa dicotomia, a gente vê não em 100% dos casos, porque salvo exceções ali de empresas que já começaram, já nasceram utilizando OKRs, que acabam criando essa estrutura e esse formato de pensar, né, desde o início. Mas, sim, 99% dos casos, a empresa já tem um modelo de gestão, já tem uma forma de acompanhar suas metas e sua estratégia já definido, já implementado, ali está consolidado, bom ou ruim, independentemente disso, já tem alguma coisa de execução. A gente tem, inclusive, uma outra linha, né, que a gente fala do não preciso medir nada, né? Vem um pouquinho do conceito lá de a regra não ter regras, né? Então existe também esse cenário de empresas que preferem não adotar nenhuma metodologia. Agora, quando a gente fala de empresas que adotam a metodologia tradicional, né, desdobramento de metas e querem adotar o OKR, existem conflitos e na minha percepção, na experiência que a gente teve aqui com os clientes, é recorrente. E como é que a gente pode solucionar isso, né? O que é possível sim, tá? Integrar soluções. Então, não é porque a empresa trabalha com mais tradicionais que não pode trabalhar com OKRs. Elas são linhas de pensamento um pouco diferentes, mas que podem coexistir. E acho que o grande ponto de atenção, né, para fazer elas coexistirem é justamente identificar os pontos de atrito. Então, a parte ali de remuneração é uma parte de atrito, né? O formato que o time roda no dia a dia é de atrito, né? Então, o seu parceiro ali no comercial que está focado em entregar a meta é diferente da pessoa que está, por exemplo, num squad de desenvolvimento de tecnologia que está trabalhando com OKRs. Por quê? Porque pode existir um desalinhamento de expectativa. Falar, olha, eu estou sendo avaliado com base na meta que eu estou entregando e a outra pessoa está sendo avaliada com base no OKR, né? Pô, tem alguma coisa errada. Então vai existir esses conflitos, mas existem formas ali no dia a dia de resolver isso. Assim, a parte de remuneração é a mais complicada, a parte de desempenho, né, e de avaliação de desempenho é um pouco mais simples, digamos assim. Existem alguns ajustes básicos que a gente consegue fazer no formato de análise de RH mesmo, né, de recompensas. Então eu posso tirar um pouco mais, tirar o peso, né, das metas, posso colocar peso também para OKRs. Enfim, existem diversas formas, mas eu acho que a dica principal é mapear quais são as divergências, né, e quais são os pontos de atrito para que as coisas fiquem claras para todo mundo. Legal. Só uma orientação para o pessoal: se vocês forem dando like nas perguntas que você acha que já estão repetidas, elas vão subindo aqui para serem respondidas primeiro, tá? Então, fiquem à vontade também de não só escrever a sua pergunta, como curtir alguma pergunta que está lá dentro que você acha interessante. Vamos pegar aqui a primeira, então. Caso não atinja o resultado esperado ao fim de um ciclo do OKR, posso utilizá-lo novamente? Legal. A gente, na minha visão, né, na visão que a gente aplica aqui com os nossos clientes, é de que não é recomendado, mas é possível. Tá?
que nem eu falei, existem diversas frentes, né, um pouco mais restritas, né, e mais amplas ali de trabalhar com OKRs. Então, pessoas que falam que, pô, precisa ser dessa forma, né, e precisa ser implementado do método tradicional. A gente entende que pode sim ser reutilizado, porque a gente vê que o ciclo existe, né, e muitas vezes a gente define uma coisa no começo, né, e principalmente quando a empresa não tem um conhecimento ou nunca aplicou essa metodologia, elas acabam sendo definidas de uma forma incipiente. Então, a recuperação ou retornar, né, com os mesmos OKRs pode fazer sentido. Vale um ponto de atenção, é a avaliação de que é realmente para esse caminho que a empresa precisa continuar seguindo. A gente não atingiu esse objetivo, mas o caminho ainda faz sentido, né? Os OKRs, né? A gente está olhando as métricas corretas que estão mostrando para a gente que a gente está indo no caminho correto. Esse é um ponto importante para ser considerado. Mas a minha visão é possível sim recuperar, tá? Tem até aquele caso bem típico, né, do lançamento do Google Chrome. Eles repetiram o OKR 3 anos, né? Perfeito. E foram só recalibrando a meta até realmente alcançar a visão deles, né? Perfeito. E sempre vale um ponto importante nesse caso aí, né, do Google Chrome, né? Eles foram definindo os OKRs sempre maiores, né? E nos 2 primeiros anos eles não atingiram, mas sempre atingiram muito mais do que no primeiro ano, né? Então o resultado sempre dobrou, né? Então acho que isso é um ponto importante que mostra, né, a exponencialidade, né? Legal. Como saber se a minha empresa está preparada para usar OKRs? É uma pergunta também bastante difícil, mas eu vou responder com uma resposta aqui simplista. Eu acho que o primeiro ponto é perguntar o porquê que vocês querem utilizar o OKR. Por que a empresa quer utilizar o OKR? É porque está na moda? Qual é o objetivo com essa metodologia, né? Lembrando naquele ponto de que o OKR ele parte de uma metodologia colaborativa. Então eu preciso despertar a criatividade das pessoas, dos colaboradores, e eu preciso despertar aquela motivação intrínseca. Então, por que eu quero? É só para dizer que eu uso o OKR ou se eu quero realmente transformar a cultura da minha empresa, né, para ser uma cultura mais ágil, ser uma cultura que é focada ali no cliente e nos resultados, tá? E tem a questão da cultura organizacional, né? O OKR, ele ajuda a fazer uma transformação cultural, mas também o sucesso do próprio OKR depende da cultura, né? Perfeito. Se tem uma cultura muito hierarquizada, com pouca autonomia de decisão na ponta, é bem provável que vai ter dificuldade na implementação. Perfeito. E aí, só para complementar também, Guilherme, eu acho que é importante mencionar, tá? Você me perguntou ali no começo sobre é possível utilizar as metodologias conjuntas, né? É importante frisar aqui, pessoal, que a ideia é que, obviamente, a gente está falando aqui dos benefícios do OKR, né? E como é que ele pode ajudar as organizações, mas não é a transformação, não é o pote de ouro, né? Não é, pô, vou sair da conversa aqui que eu tive com a Act e com a MID e vou implementar o OKR é a transformação. Não, pode inclusive ser que métodos tradicionais, BSC e desdobramento de metas continuem fazendo sentido para o seu negócio, né? E continuem sendo prioritários. Então, vale uma avaliação se cabe ou não cabe dentro da estrutura e dentro do propósito que a empresa de vocês tem. Não existe certo ou errado e não existe melhor ou pior, tá? Existe o mais adequado para a realidade de vocês. E complementando, se cabe para aquela área, aquele propósito. Você pode ter uma empresa muito tradicional, mas com um Startup Lab lá dentro, e dentro do Startup Lab faz sentido, mas na linha de produção talvez não, né? Então, Perfeito. não necessariamente é uma resposta única para a empresa toda, né? É para o propósito específico que você está querendo usar, né? Os colaboradores precisam aprender a metodologia para usar o OKR na empresa? De uma certa forma, sim. Eu acho que ninguém precisa ser especialista, né? Assim, a gente tem, quando a gente ajuda os clientes, normalmente essa metodologia de OKR é pouco difundida dentro da empresa, então as pessoas só escutaram falar, né? Sabe o que é, sabe o que significa, mas na prática, né? Existem diversos detalhes da metodologia que precisam ser conhecidos para melhor implementação. Mas os colaboradores que vão participar do projeto, né? Participar desse processo, não precisam ter um conhecimento profundo, eles vão, na verdade,
adquirir esse conhecimento ao longo da implementação, inclusive identificando, opa, isso aqui funciona na nossa empresa, isso aqui não funciona, a gente precisa regular o modelo em tais lugares para que o resultado fique harmonioso, né, e traga o resultado que a gente espera. Tá? Legal. Esse próximo aqui, acho que para o Gustavo, né, Gustavo? Caso os OKRs estejam linkados com indicadores e projetos, qual seria a métrica do cálculo do desempenho real? O desempenho no sistema é calculado com base no registro do seu Key Result. Então, no Key Result, você coloca sempre o valor inicial, de onde você está, para onde você quer chegar. Então, o desempenho é calculado com base nisso. O valor que você no meio daquele intervalo vai ser o valor calculado. No caso, o link com indicadores, isso vai acontecer, mas o link com projetos, não. Os projetos são mais vinculados para a parte de iniciativas. Legal. Então, o indicador e o QR, né, eles vão ter o mesmo valor, né, se eles tiverem... O comportamento é similar, isso. Já projetos são ações que vão impactar o QR, então eu tenho que calcular e alimentar o QR à parte, né? Exatamente. Legal. Deu o nosso horário aqui, eu vou puxar mais 2 perguntas, tá, pessoal? Dentro de um mesmo projeto, posso ter gerenciamento por diretrizes e OKR? Atenção que é do mesmo projeto, né? Legal. Na minha visão, não. Tá? No mesmo projeto, no mesmo time, na mesma estrutura, ao mesmo tempo, tendo OKRs e gerenciamento pelas diretrizes ou metas ali, né, desdobradas, não funciona. E eu acho que é por um fator super simples, assim, a gente enxerga que se você dá 2 objetivos, né, as pessoas dispersam. Então, você quer que o colaborador, você quer que o time olhe para qual deles? Quer que olhe para a meta tradicional, quer que olhe para o OKR? Certamente eles não vão conseguir olhar para os dois. Então a gente não vai conseguir priorizar e a gente vai ficar ou andando, pipocando de um lado para o outro, né, sem saber para onde ir, ou acabar focando no que é efetivamente que mexe ali no dia a dia da pessoa, né, que é o gerenciamento pelas diretrizes, porque normalmente está atrelado ao seu bônus, está atrelado à sua avaliação, seu desempenho de carreira, tá? Então, se for no mesmo time, a recomendação é que tenha apenas um, né, para a mesma pessoa, para a mesma estrutura, apenas um modelo. Legal. Bom, para a última pergunta, eu não vou seguir a ordem aqui não, tá? Eu vou ser um pouco rebelde. Tem uma pergunta aqui embaixo que eu queria responder. O OKR está disponível somente no módulo Gestão Estratégica? Por enquanto, sim. Tá? Hoje ele está somente no módulo Gestão Estratégica, mas a gente já está trabalhando para levar o OKR para o módulo LIFT também, de gestão de desempenho, e trabalhar como uma plataforma integrada, né? E o OKR atuar, o mesmo OKR poder aparecer tanto no módulo de gestão estratégica quanto nos clientes que estiverem usando o módulo LIFT.